Olá, pessoal do primeiro ano. É uma satisfação, um prazer estar novamente com vocês. Há 3 meses atrás, quando eu saí na minha licença doutorado, eu não imaginei que o nosso retorno seria dessa forma, de um encontro virtual. Mas devido a então essa pandemia que se instaura no nosso planeta, é a forma com que nos é possível agora. Então eu espero que todos vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem e que a gente possa retomar nossas atividades com todo o esforço e trabalho que nós estávamos tendo antes da minha saída. Antes da gente iniciar a nossa primeira aula, eu quero esclarecer para vocês que eu estou voltando para o primeiro ano e por determinação do comando eu estou assumindo as turmas E1, E5 e E6. E o professor, então, Tenente Xavier, ele vai ficar com as turmas E2, E3 e E4. Mas todo o material que a gente postar, aula, listas de exercícios, tarefas, é para todas as turmas. É mais para organização nossa, não é? Quando for trabalhar com avaliações, organização de nota. Mas o material é de comum acordo para todos vocês do primeiro ano. Então, um bom trabalho para todos nós. Gostaríamos que vocês tivessem disciplina em estudar essas videoaulas para que a gente conseguisse ter o máximo de aproveitamento possível com essas ferramentas que nos são permitidas. Tudo bem? Um abração a todos e vamos dar início então à nossa primeira videoaula. Hoje a gente está iniciando a dinâmica. Então a gente está trocando o nosso enfoque do que o que vocês viram lá no decorrer do primeiro trimestre, onde vocês trabalharam então com a primeira parte, a cinemática, que seriam as consequências dos movimentos. Vocês estudaram os tipos de movimento, MRU, MRUV, MCU. Agora a gente troca o nosso enfoque. A gente vai para a segunda parte da mecânica, que é a dinâmica, e aqui a gente vai ver as causas que geram os movimentos. E para a nossa primeira aula de hoje, então, a gente tem alguns objetivos principais. Um deles é a gente definir o que é a dinâmica, a gente tentar entender o que é força, a gente compreender um pouquinho, ter conhecimento da parte histórica da vida e obra de Newton e conhecer as 3 leis dele, não é? Uma contribuição muito importante para a física, para a mecânica que a gente está estudando aqui no primeiro ano. Então a gente vai entender profundamente o que seria a primeira lei, o princípio da inércia, a segunda lei, que é chamado princípio fundamental da dinâmica, e a terceira lei, que vem a ser então o princípio da ação e reação. Bom, então, iniciando a dinâmica, a nossa proposta é estudar agora a parte da física que se preocupa com as causas que geram os movimentos e os possíveis efeitos dessa causa. Logo, logo, a gente vai estar vendo que toda a causa ela é única, ela vem atribuída a uma força, mas daqui um pouquinho a gente vai falar sobre ela. Mas quem nos trouxe uma grande contribuição para essa dinâmica? Quem foi o físico que trabalhou detalhadamente com ela? Então, provavelmente todos vocês já devem conhecer, não é? O senhor Isaac Newton, a gente já conversou com ele, onde no slide anterior eu coloquei ali a historinha de uma macieira, onde uma maçã cai quando ele estava lendo um livro. Alguns que estudaram a sua vida contestam essa história, se ela é verdade ou não, mas o fato é que ela narra o que aconteceu. Em algum determinado momento da vida dele, não é? Ele passa a pensar por que os objetos caem, por que eles são atraídos pela Terra. E Newton começa a partir de então criar uma série de termos e desenvolver uma série de leis que vão nos explicar esses fatores. Então, ali pelo ano de 1687, se eu não me engano, ele publica o seu livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, onde ele vai colocar a parte da gravitação universal e vai nos elucidar essas 3 leis que a gente vem estudar hoje, dando uma enorme contribuição para a física clássica, para essa física que rege as leis do nosso universo nessa escala de referenciais inerciais. Mas antes da gente passar a estudar propriamente dito essas leis, a gente precisa relembrar ou entender o que é força,
que vai ser uma grandeza física que vai nos acompanhar no decorrer de todo esse trimestre. Então lembrar que força é uma grandeza física vetorial. Que mesmo que é uma grandeza física vetorial? É aquela grandeza física que tem módulo, ou seja, ela tem um valor numérico, ela tem uma unidade, a gente vai ver daqui um pouquinho a unidade de força, ela tem direção e sentido, ou seja, características de um vetor. E a força sempre vai promover em um corpo um ou dois efeitos. Quais são eles? Aceleração e ou deformação. Uma força sempre vai promover uma aceleração acompanhada ou não é, de uma deformação. Em homenagem a esse cara que estudou profundamente essas consequências, a unidade de força passa a ser Newton, em homenagem a Isaac Newton. E cada 10 newtons a gente pode converter para 1 kg força. Então, cada 10 newtons equivalem para nós a 1 kg força. Então, lembrar sempre, quando a gente estiver trabalhando com forças, eu preciso trabalhar com um somatório vetorial. A gente está trabalhando com uma grandeza física vetorial, não é um simples somatório escalar. Lembrar que ela vai causar sempre uma deformação e ou aceleração, e que a unidade que vai acompanhar essa força venha a ser 1 newton. A cada 10 newtons, se necessário for, a gente vai converter para 1 kg força. Como ela é uma grandeza física, ela pode ser calculada ou pode ser medida. E a gente tem que saber qual é o aparelho que a gente utiliza para medir força. O aparelho que a gente vai utilizar para medir força, então, é o dinamômetro. O mais conhecido, provavelmente, de vocês é esse da direita dos nossos slides, onde a gente coloca uma determinada massa suspensa naquele ganchinho, muito utilizado pelos pescadores, e vai trazer, então, uma deformação na mola, que mais adiante a gente vai estudar, e vai nos dar a conversão para qual a força que está sendo submetida ao dinamômetro, quantos newtons. Logo abaixo, a gente tem a imagem ali de um dinamômetro um tanto diferente, utilizado para medir a força de um ser humano. Muitas vezes existe um desta forma, de forma digital. A gente sobe ali e pensa que vai alongar muito aquela mola e vai se mexer alguns centímetros, não é? São tipos diferentes de dinamômetro, lembrando que dinamômetro é um instrumento utilizado para medir esta grandeza física vetorial, denominada então força. Agora que a gente entende onde nós estamos, que nós estamos dentro da mecânica, que é o estudo dos movimentos, recapitulando, desta mecânica a gente está numa partezinha dela que é a dinâmica, que estuda as causas do movimento e que essas causas são perfeitamente explicadas por 3 leis de Newton, que estão sempre juntos e acompanhados da grandeza física vetorial força. E aí a gente passa a elucidar então a primeira lei de Newton, chamada lei da inércia ou princípio da inércia. Só que aí vem a pergunta, como é que eu vou elucidar uma lei se eu não sei o que é inércia? A palavra-chave dessa lei. Então, sempre que vocês ouvirem inércia, vocês precisam relacionar essa palavra com preguiça. Isso mesmo, preguiça. A inércia é a preguiça de um corpo. O quanto um corpo é preguiçoso, o quanto um corpo é inerte. Mas aí a gente pergunta, como é que eu sei se esse corpo é pouco inerte ou muito, ele é pouco preguiçoso ou não? Aí vem uma outra grandeza física que é associada à inércia, que é a massa. A massa define a quantidade de inércia de um corpo. Quanto maior a massa, maior a preguiça, maior a inércia. Então, se vocês questionarem, o professor Eduardo lá do 3º ano de Química, ele é mais inerte que o professor Granada? Provavelmente sim. Ele é mais preguiçoso do que eu, porque ele possui maior massa. Tenente Brasil é mais inerte que o Granada? É, ele é mais preguiçoso, ele possui maior massa. Sempre aqueles de maior massa, os gordinhos, eles passam a ser mais inertes, mais preguiçosos. Isso é natural e não é preconceito nenhum, explicado fisicamente. Bom,
Então a gente vai definir a primeira lei de Newton agora. Princípio da inércia. Primeira lei de Newton. O que ela nos diz? Que todo corpo parado, por ser preguiçoso, por possuir massa, por ser inerte, ele quer ficar parado. Quanto maior a massa desse corpo, mais preguiçoso ele é, mais parado ele quer ficar. Porém, todo corpo que está em movimento, por ser preguiçoso, também quer ficar em movimento. Por ser inerte, quer ficar em movimento. Até que uma força seja aplicada a ele e o tire desse estado. E esse movimento não é qualquer um. Ele é um movimento retilíneo e uniforme. Aquele movimento, o primeiro deles que a gente estudou no primeiro trimestre. Então, o que significa o princípio da inércia, o princípio da preguiça? Que todo corpo parado tende a ficar parado. Todo corpo em movimento tende a ficar em MRU. Até que uma força vença essa preguiça, o tire desse estado de inércia. Então não basta a gente decorar o que essa primeira lei de Newton nos diz, se a gente não entender a palavra fundamental que é inércia e relacionar essa palavra fundamental à grandeza física com que ela está associada, que vem a ser a massa. Então aqui eu estou colocando um esqueminha que sempre o princípio da inércia vai regir um caso em que não existe força atuando num corpo, onde a força resultante é zero, que a gente vai ver daqui um pouquinho se aprofundar na segunda lei. E quando que não existe força resultante atuando? Quando eu estou parado, quando eu estou em repouso e eu quero permanecer em repouso. Ou a gente já estudou lá no MRU que quando não tem aceleração, ou seja, velocidade constante. Estou em movimento e quero permanecer em movimento com a minha velocidade inalterada. E aí tem alguns exemplos que a gente precisa conversar a respeito dessa primeira lei. Por exemplo, a gente tem aqui uma moto na primeira imagem ao lado e a gente tem um caminhão. Se eu perguntar para vocês quem possui maior massa, o que vocês vão me responder? O caminhão, evidentemente. Se o caminhão possui maior massa, o caminhão é mais preguiçoso, ele é mais inerte. O que isso quer dizer? Que se o caminhão estiver parado, ele quer ficar parado, muito. Mas se ele estiver em movimento, muito ele quer ficar em movimento também. A moto já possui menor massa, então ela possui menor inércia. Se ela está parada, ela quer ficar parada. Se ela está em movimento, ela quer ficar em MRU. Porém, a inércia dela é menor. Então, o que a gente tem que pensar? Se a moto e o caminhão tiverem um do lado do outro e forem fazer uma corrida, no momento da largada, quem consegue entrar em movimento primeiro? É a moto. Por que é a moto? Porque ela tem menor massa, menor preguiça. Agora vamos imaginar que a moto e o caminhão estão lado a lado a uma velocidade de 100 km por hora e precisam frear. Avistaram algum obstáculo na frente, tem que frear. Quem é que consegue parar antes? A moto ou o caminhão? De novo é a moto. Por que é a moto? Menor massa, menor preguiça. Então o que acontece? Todo mundo que tem pequena massa tem pequena preguiça. Facilmente entra em movimento, mas facilmente cessa o movimento. Quem tem grande massa tem grande preguiça. Difícil de entrar em movimento, mas uma vez que entrou, difícil de sair do movimento também. Então, quando a gente está andando de carro no asfalto, eu particularmente detesto ficar com um caminhão atrás de mim. Tem gente que não pode ver um caminhão na frente que tem que ultrapassar. Eu prefiro que ele fique na minha frente do que atrás. Por quê? Se acontecer alguma coisa no asfalto e a gente tiver que frear bruscamente, eu dou conta de frear atrás do caminhão. Mas será que o caminhão dá conta de frear atrás de mim por ter maior massa? Por ter maior preguiça? Então a gente tem que tomar os cuidados, não é a física, é pra gente utilizar nos dias a dias.
não só para a gente ver as videoaulas e decorar alguma coisa para uma determinada avaliação. Então, lembrando aí do conceito, inércia, preguiça associado à massa. Um segundo exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Aqui a gente tem uma família, todos sem cinto de segurança, algo que é fundamental devido à primeira lei. Daqui um pouquinho a gente vai falar mais um pouco sobre ele. E nós temos uma família toda dentro de um carro, sem o cinto. E esse carro está em movimento. Então, se ele está em movimento, ele e os corpos, as pessoas que estão dentro dele, seguem em movimento também. Por algum motivo, ali do lado a gente está vendo que um poste, não é um acidente, um móvel freou. Mas as pessoas que estavam em movimento seguem em movimento. O carro para e eles seguem. Por quê? Porque eles estavam sem o cinto. E aí eu pergunto para vocês, quem dos passageiros foi jogado, foi arremessado para mais longe do carro? Quem foi o último a parar? Então dê uma pensada. Quem foi o último a parar? O que foi jogado mais longe? A gente não pode ir no senso comum. Agora vocês já têm que pensar que mais longe, o que mais demora para parar é o mais preguiçoso. E quem é o mais preguiçoso? O de maior massa. Então, se a gente olhar ali, o integrante de maior massa, não sei se seria o homem, a mulher, mas o de maior massa é arremessado para mais longe. O de menor massa, menor preguiça, ele vai parar um pouco antes. E muitas vezes a gente pensa o contrário, não é? A gente tem um senso comum oposto do que a física nos mostra. Aqui eu estou vendo uma corrida, evidente que o condicionamento físico do atleta vai importar muito numa corrida. Mas a grosso modo, se todos tivessem o mesmo condicionamento físico, quem é aquele que teria menos esforço na corrida? O que tem menor massa, ou seja, o magrinho, menor inércia. E quando quisesse parar, seria ele também. Então dá para explicar fisicamente que aquelas pessoas de maior massa têm maior dificuldade para iniciar uma atividade e quando para também tem uma maior dificuldade para isso. Então, um outro exemplo. Trago aqui para vocês também umas pessoas dentro de um móvel, dentro de um ônibus, duas imagens, uma abaixo de mim, a outra à direita, onde que se a van, se o ônibus estiver em movimento, todo mundo está em movimento com ela. Agora, se por algum motivo ocorrer uma frenagem, frear, há um desequilíbrio lá dentro, porque a van para, mas as pessoas seguem. Elas têm uma tendência de continuar em MRU. E quem se desequilibra mais? O de maior massa, maior inércia, maior preguiça. Por isso, da importância do cinto de segurança. Nessa imagem que a gente traz aqui, a gente vê que, devido à primeira lei de Newton, foi entendido que eu preciso no meu veículo de locomoção ter um cinto de segurança para, se caso ocorra uma frenagem, eu não seja jogado para frente, como está a segunda imagem ali. E caso ocorra uma aceleração, eu preciso de um encosto, do assento, para que eu não seja jogado para trás. Então, entramos no carro, todo mundo de cinto de segurança. E não é porque a polícia pode me barrar e me multar, mas é uma questão de inteligência, porque a partir de agora vocês já conhecem a primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Seja criança, seja adulto, seja cachorro, sejam os pais, todos na utilização do cinto de segurança. Compreendida essa primeira lei, então, gurizada, vamos passar para a segunda? Opa, antes de passar para a segunda, eu coloquei aqui duas charges, uma da turma da Mônica, onde por inércia o Cebolinha está fazendo aquele exercício que alguns garçons fazem, puxar a toalha da mesa e todos os corpos que estavam parados ficaram sobre a mesa parados. Não vão fazer isso em casa porque tem que ter uma técnica correta, não é? Senão depois os pais de vocês vão dar conta de questionar para mim. Então, quem sabe utilizar bem o princípio da inércia consegue puxar a toalha e deixar a louça sobre a mesa. Mas tem que tomar cuidado que o Cebolinha bateu na mãe dele e aí ocorreu uma força que a desequilibrou. Então,
também dentro da primeira lei. Na segunda charge, o Garfield vai ao veterinário, provavelmente, e ele diz, você é preguiçoso. E ele diz, não, estou conduzindo um experimento científico. Preguiçoso, estou testando a... E ali tem um espacinho. A gente já sabe que é a primeira lei da física, ou da mecânica newtoniana propriamente dito. Princípio da inércia. E ele diz, preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. E o Garfield, que é um gato inerte, preguiçoso, de grande massa, responde, corpos em repouso tende a permanecer em repouso. Então Garfield estava correto com seu experimento. Agora sim, que vocês já compreenderam a primeira lei, que vocês já entenderam que a palavra-chave é inércia, que inércia é sinônimo de preguiça, que preguiça está relacionado à massa de um corpo, a gente vai para a segunda lei de Newton e essa é dita lei fundamental da dinâmica. Ela é uma equação que vai expressar para nós que toda vez que uma força for aplicada em uma massa, uma força resultante, é importante dizer isso, toda vez que uma força resultante for aplicada em uma massa, ela vai fazer com que essa massa acelere. Vai fazer surgir aí uma outra grandeza física que é a aceleração. Então não existe força resultante atuando em corpos inertes, em preguiças, que não a acelere. Princípio fundamental da dinâmica. E essa força, ela pode ter várias origens. Aqui a gente está vendo algumas imagens de um cara jogando, aplicando uma força, um cara andando de skate pela força sendo impulsionada por um cachorro, e ali tem uma corda entre elas, uma brincadeira ali de uma, não sei se são duas crianças, uma jogando outra em um carrinho, não é, de mercado, uma terceira, quarta imagem abaixo de um carrinho que bate, e aí vai estar falando já junto com a primeira lei, onde ele vai ser impulsionado pelo motor do carro. Então, o que a gente sabe? Que esse princípio fundamental, ele vai sempre fazer surgir uma aceleração quando uma força resultante for aplicada em uma massa. E aqui a gente dá um exemplo bem simples. Usando a equação força igual a massa vezes aceleração, se uma força de 2 newtons for aplicada em uma inércia de 1 kg, provoca uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, se essa mesma força for aplicada a 2 kg, a aceleração diminui. O que a gente observa com isso? Quanto maior a massa, maior a preguiça. Então, uma mesma força aplicada a massas diferentes, quem é que acelera mais? Quem tem menor preguiça, quem tem menor massa. Os outros dois exemplos ali, uma massa pequenininha de 0,5 e uma massa grande de 4 kg. A mesma força aplicada. Quem acelera mais? Quem tem menor massa, menor inércia, menor preguiça. Ou seja, grandezas físicas inversamente proporcionais, não é? Então, aqui tem um exemplo. A gente vai ter todo esse segundo trimestre para a gente observar a natureza dessas forças. E a gente vai passar a conhecer ao longo do nosso trimestre, então, que essa força pode ser chamada força-peso. Nas próximas aulas a gente vai ver o que é a força-peso, como que ela ocorre, qual a sua reação. Pode ser uma força elástica, como a gente tem ali um arco e flecha. Pode ser uma força de tração, como aquela que o cachorro estava impulsionando o cara no seu skate, mas está envolvido junto ali o atrito, que é a força que eu coloquei ali embaixo. Tem a força normal, pode ser uma força de interação gravitacional, e ali está o movimento da Lua em torno da Terra, onde vai proporcionar as diferentes marés que a gente passa a estudar também. Pode ser uma força eletromagnética, essa vocês vão ver somente no terceiro ano, mas a natureza dessa força, ela pode ser diversa. A gente vai trabalhar com inúmeras delas aqui no primeiro ano, vai ficar, se eu não me engano, um empuxo para o segundo ano, e no terceiro ano vocês vão ver a força elétrica, a força magnética e a força eletromagnética.
No decorrer das próximas aulas, a gente vai ter que dar conta da força-peso, da força normal, da força de tração, da força elástica, força de atrito estático, força de atrito cinético, força centrípeta, força centrífuga, força de gravitação universal, e provavelmente eu tenha esquecido alguma. Então, a natureza da força, onde aí sim a gente vai vir trabalhar detalhadamente com essa segunda lei de Newton, vem ser tema das nossas próximas aulas. E a terceira lei, para a gente finalizar, ela é denominada o princípio da ação e reação. O que a terceira lei diz? Conhecida com esse nome. Que toda força de ação que eu aplico em um corpo, ela causa uma reação. E essa reação, ela vai ter sempre a mesma intensidade, sempre a mesma direção, porém sentidos opostos. E nunca atua no mesmo corpo. Então um exemplo bem simples que eu gosto de colocar quando eu estou com vocês na sala de aula. Eu peço para alguém socar com toda a força a parede da sala. Por que vocês nesse momento não socariam a parede da casa de vocês ou do quarto onde vocês estão assistindo essa videoaula? Por que vocês não dariam esse soco se é a parede que vai levar esse soco? Aí vocês vão responder, porque a minha mão vai doer. Mas como assim a minha mão vai doer? Não foi a parede que foi socada? Então quando a gente vê uma briga lá, que o cara vai dar um soco na cara do outro e faz assim, não é satisfação, é dor. Por que dor? Porque toda ação vai ter como reação uma força de mesma intensidade. Então, se a minha mão socar a parede fraquinho, a minha mão é socada fraquinho. Se eu der um soco forte na parede, a minha mão recebe um soco de intensidade forte. Se eu socar a parede na horizontal, eu sou socado na horizontal. Se eu socar o piso na vertical, eu sou socado na vertical. Porém, em sentidos opostos. Se for da direita para a esquerda, a reação é da esquerda para a direita. Se a ação for de baixo para cima, a reação é de cima para baixo. Sempre em sentidos opostos. E essa terceira lei, ela vai dar conta de explicar para nós uma série de acontecimentos. E o primeiro que eu coloco é uma charge ali da turma da Mônica, onde a Mônica pega o Sansão, o coelhinho conhecido dela, bate no Cebolinha, e depois ela tá lá colocando curativos e arrumando o Sansão, o coelhinho dela. Como assim arrumando o Sansão? Não era o Cebolinha que deveria estar machucado? Provavelmente tá, mas se o Cebolinha apanhou, como reação, o Sansão também. Pelo estado do Sansão, deve ter doído, não é? Cebolinha deve ter sentido bastante. Bom, e aí a terceira lei explica para nós os movimentos de forma geral. Vocês têm aqui na nossa direita um nadador, onde como que o nadador consegue se locomover na água? Com a mão e com os pés, mas principalmente a mão, ele impulsiona na horizontal a água da frente para trás. Então, com a mão, em formato de concha, ele empurra a água da frente para trás. Como reação, a água empurra o nadador de trás para frente. Se essa força for grande, a reação é grande. Se a força for pequena, a reação é pequena. E isso vai promover, então, uma aceleração, lá na segunda lei. Mas todo mundo acelera igual? Vamos ter que voltar lá para a primeira lei. Quem tem menor massa, menor inércia, acelera mais. As três leis vão estar sempre juntas, sempre linkadas. Então, ação, nadador na água. Reação, água no nadador. Forças de mesma intensidade, mesma direção, no caso horizontal, mas sentidos opostos. Nadador empurra a água para trás, água empurra nadador para frente. Um outro movimento que eu acho interessante se colocar com a terceira lei é um helicóptero. O helicóptero tem dois pares de ação e reação. Um desses pares é com a hélice superior, onde ele empurra o ar para baixo. Abaixo de mim tem uma imagem do helicóptero explicando isso. A hélice superior empurra o ar para baixo. Ação. Reação. O ar empurra o helicóptero para cima.
Ou seja, mesma intensidade, porém, mesma direção, porém sentidos opostos. Então, a direção de ambos é vertical, porém o sentido da força que a hélice aplica no ar é para baixo e que o ar aplica na hélice no helicóptero é para cima. Este helicóptero clássico, ele possui uma hélice na sua cauda que vai dar estabilidade para o helicóptero. Ela vai empurrar o ar para a direita ou para a esquerda, o ar empurra a cauda para a direita ou para a esquerda e o helicóptero tem esse movimento de giro que a gente passa a ver na segunda imagem à nossa direita. Provavelmente vocês já viram em alguma cena de filme que quando essa hélice da cauda, ela ocorre algum problema que ela se danifica, o helicóptero perde a estabilidade e começa a girar. Então o helicóptero é um bom exemplo também da terceira lei de Newton, princípio da ação e reação, onde novamente forças impares, uma para baixo, a outra para cima, mesma direção, sentidos opostos, atuando em corpos diferentes, sempre em corpos diferentes. No caso anterior, nadador e água, neste caso, helicóptero e ar. Mas vamos falar de um outro exemplo, a Terra. Nosso maior meio de locomoção, nós que nos locomovemos pela superfície terrestre. A gente empurra a Terra para trás e o planeta Terra nos empurra para frente. Se eu empurrar com maior força, a Terra me empurra com maior força, eu posso começar a correr. Se eu empurrar a Terra para baixo, eu vou saltar, porque a Terra vai me empurrar para cima. Então, novamente, pares de ação e reação, envolvendo, neste exemplo, nosso corpo e o planeta Terra, sempre em corpos diferentes. Ação e reação nunca pode ocorrer no mesmo corpo. Bom, pessoal, então um resumão das três leis de Newton agora. Lembrar que, a partir de agora, a gente está na mecânica, dentro de uma parte denominada dinâmica, que estuda os movimentos se preocupando com as suas causas. Vimos hoje que toda causa vem acompanhada de uma força. Ela é a única causa dos movimentos, que é uma grandeza física vetorial que causa num corpo aceleração e ou deformação medida pelo dinamômetro em newtons. Isaac Newton, que nos deu uma contribuição em 1600 e poucos, onde colocou muito sobre a gravitação universal e três leis que a gente passa a falar agora. O princípio da inércia, tendo como essa palavra-chave sinônimo de preguiça relacionada com a massa, e que diz que todo corpo parado quer ficar parado, todo corpo em movimento quer ficar em MRU, até que uma força o tire desse estado. Que força é essa? Regida lá pela segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica. Toda força aplicada em uma massa, força resultante, gera uma aceleração. E aí vai ter uma série de forças que as próximas aulas vão nos elucidar. E a terceira lei de Newton nos dá características dessa força, que toda ação vai nos dar de retorno uma reação de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, atuando em corpos diferentes. Então, gurizada, foi um prazer estar com vocês aqui nessa nossa primeira aula virtual. Espero que vocês tenham entendido. Eu quero que vocês peguem um livro de vocês, deem uma boa olhada nesse capítulo e que depois vocês peguem a nossa apostila também. Tudo que eu falei aqui está esmiuçado detalhadamente dentro da dinâmica na nossa apostila resumo, que a gente entregou a vocês no início do ano. E depois disso, eu quero que vocês façam os exercícios da página 28 e 29. Combinado? Então, um abração a cada um de vocês. Força nesse momento aí em que a gente está nessa quarentena. E espero que o mais rápido possível a gente possa se encontrar e se ver pessoalmente. Forte abraço, gurizada!